A nossa ideia é transformar a Avenida Paulista num grande boulevard florido, né? Clima em São Paulo é água, excesso de, falta de. Então, nós já estamos de olho já no período no que nós chamamos de emergência hídrica, que é a estiagem na cidade de São Paulo. Hoje começa a temporada 2023 conversando com o secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, para falar um pouco dos projetos da Secretaria para o início do ano, né? Sobretudo a troca de ônibus, uma frota elétrica, também a questão das chuvas, que é sempre um tema recorrente em todo começo de ano, e algumas outras atribuições que a Secretaria tem se ocupado ao longo desse ano também. Secretário, muito obrigado por nos receber, satisfação estar contigo novamente. Muito obrigado, Rogério. Para mim é um prazer estar com vocês sempre, né? Muito obrigado. Secretário, vamos começar falando das chuvas, né? Neste ano, nós sabemos aí, historicamente, né, que é sempre um período de bastante atenção por parte da Secretaria, dos órgãos, também da cidade de São Paulo. E o que está sendo hoje esse trabalho, né? Hoje, do dia da nossa gravação, fazem ininterruptamente 28 dias que chove em São Paulo, né? Mesmo em trechos isolados, mas não deixa de chover nesses 28 dias, né? E me parece que não temos nenhum grande alarme, nenhum grande incidente até o momento, não é? Você sabe, nós temos um plano preventivo de chuvas de verão. São Paulo tem esse plano preventivo, tem aplicado com uma nova governança, com a coordenação geral da Seclima, da nossa secretaria, e a coordenação operacional da Defesa Civil, desde 2021. E nós temos tido um grande sucesso, porque apesar desse volume imenso de chuvas, né, nós estamos tendo um menor índice de danos na temporada, né, inclusive em relação ao restante da região metropolitana. Qual é o grande segredo? Né? Primeiro, nós temos um enfrentamento hoje estratégico com referência às mudanças climáticas. Temos um centro de gerenciamento de emergência, que nos dá todos os dados telemétricos, né, referentes ao tempo, ao clima, às alterações, e com isso nós temos tempo, né, de nos organizar e nos articular. Temos feito obras em série, não só de recuperação de galerias, de limpeza, mas também obras de contenção de enchentes e de canalização de córregos. Alguns, na verdade, eram demandas antiquíssimas que não eram realizadas na periferia da cidade de São Paulo. Com isso, nós conseguimos reduzir razoavelmente o índice de inundações danosas. É óbvio que nós moramos numa cidade que geograficamente é sujeita à inundação, né? O que nós precisamos, portanto, é minorar esses episódios, esses períodos. Estamos conseguindo isso com relativo sucesso. Secretário, eu sei que é um mérito da sua secretaria. Um outro problema que o senhor não citou, mas que sempre foi uma realidade, que é melhorar a comunicação entre todos os envolvidos, a Secretaria, a Defesa Civil, né? A gente sabe que muitas vezes o ruído da comunicação prejudicou algumas ações, né? E nós sabemos que, por mérito de vocês, né, a comunicação hoje funciona muito melhor também, né, com os parceiros, não é? Na gestão Ricardo Nunes, a ideia era melhorar a articulação entre os membros, não só do município, mas entre município e Estado. E nós conseguimos efetivamente isso. Nós temos hoje uma coordenação inédita, né, em relação à ação do Estado das calhas do Rio Tietê e do Pinheiros. Com isso, nós conseguimos coordenar as ações de bombeamento e, pela primeira vez, desde 2021, né, até agora, nós não tivemos nenhum episódio de inundação na região do CEAGESP ou mesmo ali no Tamanduateí do nosso Mercadão. Isso já significa um volume de alimentos salvos, né, e um volume de menor dano para a economia que realmente significativo. Interessante, né? Porque existia um planejamento também feito. É sempre bom a gente ressaltar isso, porque as coisas não acontecem por um passe de mágica, não, né? É um trabalho que identifica o erro e tenta corrigir, não é? Isso. Na verdade, nós vamos identificando, né, quais eram os problemas, principalmente os de interlocução, e começamos a resolvê-los, né?
acredito que agora, até com o novo governo do Estado, nós possamos avançar nesse sentido, porque já há uma linha de intenção de melhor articulação entre a Prefeitura e o governo, né, na última reunião, inclusive, entre o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio. Né? Até aproveitando, por exemplo, nessa questão, hoje a Secretaria ela também começa a alinhar projetos, ações com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, já existe esse diálogo? Nós já começamos uma reunião, já está agendada uma reunião com o secretário da Casa Civil e outra com o subsecretário de Meio Ambiente do Estado. A nossa ideia é articular as ações conjuntas, mesmo porque, Rogério, você sabe que nós somos uma cidade importante, mas inserida numa região metropolitana com 39 outros municípios. Né? Então, há necessidade, efetivamente, de nós termos essa articulação com o Estado. E, na verdade, a necessidade se faz da mudança de consciência, né, que é sempre um parâmetro importantíssimo. São Paulo, por si só, ela abarca inúmeras responsabilidades que muitas vezes não são somente dela, né? O trabalho expansivo tem que existir, não é, secretário? Não, inclusive, você veja, só um exemplo típico. Os nossos córregos, principalmente os lindeiros, têm um serviço de manutenção, de dessassoreamento a cargo de um ente estadual, que é o DAE. Né? Então, muitas vezes nós fazemos a obra de contenção de enchentes, mas o desassoreamento não está feito, porque é a cargo do DAE. Né? E isso faz com que o rio corra, né? Haja uma certa contenção de enchente, mas vai bater ali na diferença de leito, mais adiante e a água volta. Né? Então, são ações de articulação que estamos hoje identificando uma a uma e botando na nossa agenda de resolução. Até é interessante o senhor tocar no ponto DAE, né? Existe um colegiado para as pessoas de casa, né? Que engloba a CETESB, DAE, GRAPOAB. E o DAE, pelo menos no Vale do Paraíba, eu tive a oportunidade de visitar à época, ele teve ali instalado uma sala de situação, que fazia todo o mapeamento das incidências de chuva, até por conta do episódio de anos atrás do rio Paraitinga, né? Que houve um transbordamento enorme no final do ano. Histórica, né? Vocês têm essa previsão, essa ideia e também tentar ter uma sala de situação aqui para a Secretaria sobre essas chuvas aqui que podem ocorrer em São Paulo? São Paulo tem 3 salas de situação. Nós temos o Centro de Gerenciamento de Emergências, né, que fica localizado no Centro de Controle de Tráfego da cidade de São Paulo, é uma verdadeira NASA, né, são todas as câmeras de controle de tráfego e monitoramento em tempo real, né, e vale a pena conhecer, né, podemos ir juntos lá. Temos ainda um centro de controle operacional. O cafezinho a gente consegue tomar sentado, sem flutuar, né? A gente senta sentado. O centro de controle operacional, que é situado na Secretaria de Subprefeituras, que faz a medição eletrônica em tempo real das galerias, dos reservatórios, né? De maneira que nós temos exatamente a noção, com a precipitação das chuvas, do quanto nós temos de condição de reservação da água para o controle de inundação. E temos o Centro de Controle da Defesa Civil, que já é um centro de controle junto com os órgãos de defesa civil do Estado de São Paulo. Então, ali nós temos a nossa Guarda Civil Metropolitana, a Defesa Civil do município, mais Corpo de Bombeiros, mais Polícia Militar, num centro de controle também operacional dentro da cidade de São Paulo. Então, por falta de centro de sala de situação, acho que nós não morremos. Né? Outra coisa interessante, Rogério, é que nós mantemos 2 grupos em tempo real de WhatsApp só de coordenação. Um de coordenação envolvendo todas as secretarias e os responsáveis de cada secretaria pela execução do plano preventivo de chuvas de verão, de maneira que a gente tenha uma interlocução rápida, e um outro grupo com os órgãos de Estado, que nós montamos também, com o EMAI, né, com o DAE, além de CEAGESP, Enel, enfim, os concessionários todos, nós temos o segundo grupo. É bom porque é um grupo de WhatsApp que funciona, né? Não tem spam, não tem tiozinho do Zap, ou seja, o que passa ali são dados em tempo real, né? E mapas, né? E isso é muito importante para que a gente tenha esse trabalho. Fora isso, nós ainda temos os grupos de Telegram, que são bem mais extensos, envolvem um volume muito grande de operadores, né? E ali nós temos os dados reais, inclusive para a informação e aviso da população local. Interessante. Secretário, voltando um pouco sobre essa pauta futura
com a Secretaria da Casa Civil de São Paulo, do Estado. Quais são hoje as prioridades para esse ano da sua Secretaria para tentar esse alinhamento com a Secretaria Estadual? Nós, ainda durante a campanha, nós tínhamos uma interlocução muito grande com hoje o governador Tarcísio. Eu, particularmente, conheço o Tarcísio desde a época de DENIT. Nós trabalhamos juntos, eu fui consultor do DENIT na época em que ele estava na coordenação, ainda no governo Dilma, faz tempo. Né? E, portanto, eu conheço bem o perfil técnico que ele estabelece. E, no diálogo, já durante a campanha, você deve ter observado, ele já falava na questão relacionada à operação de defesa das águas, né, ao trabalho de defesa dos mananciais, dos recursos hídricos. Né, e é exatamente essa pauta que nós queremos levar para o governo nessas primeiras audiências, inclusive, eventualmente, demandando, né, um órgão similar, uma autoridade de clima no estado de São Paulo. Perfeito. Uma preocupação também, o senhor falou da questão hídrica. Como é que estão hoje os nossos reservatórios, os nossos mananciais? Temos aí reserva satisfatória de água? Existe algum tipo de preocupação futura nesse sentido? Clima em São Paulo é água. Excesso de, falta de. Então, nós já estamos de olho já no período do que nós chamamos de emergência hídrica, que é a estiagem na cidade de São Paulo. Nós temos uma notícia muito recente, né, de que os nossos reservatórios estão atingindo um bom nível, né, de reservação. Talvez por conta dessa precipitação enorme de chuvas, né, Rogério? Alguma coisa tem que resultar de positivo nisso. Na zona sul de São Paulo, nós temos a represa Guarapiranga, né, que é destinada ao abastecimento da cidade, né, e temos também a represa Billings. Em parte, a represa é destinada não propriamente ao abastecimento, mas à reservação para geração de energia, né, e a drenagem da calha do Tietê-Pinheiros, mas também tem os seus braços, vários deles destinados ao abastecimento de água. Então é muito importante nós sempre observarmos ao nível desses reservatórios na Zona Sul. Na Zona Norte nós temos o sistema Cantareira, que é um sistema de engenharia igualmente fabuloso. Eu digo porque o do Sul também né, antigo e muito grande, e que é responsável por 60% do abastecimento de água. Ali sim, nós temos uma preocupação muito grande, porque os índices de reservação, historicamente, aí, pelo menos nessas 2 décadas do século XXI, foram índices muito baixos. Né? Então, a nossa preocupação agora é melhorar esse índice de abastecimento da região. É algo que só pode ser feito em conjunto com o governo do Estado. Perfeito. Nós sabemos que a sua secretaria ela iniciou um projeto bastante importante da troca da matriz energética dos ônibus da cidade de São Paulo, né? Eu queria saber como está hoje a atualização disso, né? Também me parece que tem aí um projeto para táxis também. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Nós assumimos a presidência do Comitê Gestor de Transição Energética da Frota na cidade de São Paulo. É um comitê técnico muito importante, extenso, né, e que tem tratado dos programas, né, de adaptação, né, da nossa frota às novas necessidades climáticas da cidade. Então temos ali 2 vetores importantes. O primeiro é tratar da mudança da matriz energética da nossa frota de ônibus concessionados. Chegamos a conversar isso em outra ocasião, né, Rogério? O que eu posso te dar de boa notícia é que nós já temos ali já previstos mais 1.110 ônibus já encomendados pelos nossos concessionários, né, que deverão integrar a frota de ônibus, esses ônibus todos elétricos, né, e que deverão ser entregues pela indústria nacional. Esse é um outro ponto. Né, grande parte deles é, na verdade, fruto de uma integração de materiais fabricados no Brasil e que deverão ser entregues entre 23 e 24. Então, nós já estamos num processo dinâmico de alteração da matriz energética da frota de ônibus. E agora vamos iniciar, com mais vigor, a alteração da matriz energética da nossa frota de táxis. Nós já temos pouco mais de uma centena de táxis híbridos já circulando na cidade de São Paulo, né? E temos quase 2/3 da nossa frota movida a gás. Né? Então, pretendemos ter pelo menos mais 1.500 táxis híbridos ou elétricos circulando na cidade de São Paulo no próximo ano.
Secretário, acho que é sempre importante a gente passar para a população, de modo geral, até porque nem todos, infelizmente, têm o conhecimento devido da troca energética, do que representa isso para a cidade como um todo, né? Isso e que o senhor pudesse esclarecer tanto na questão dos ônibus, mas também dos táxis, né? Mostrando todo o ganho que existe a médio e longo prazo. Nós temos a maior frota de ônibus do mundo concessionada, são 14 mil ônibus. Na verdade, operacional, 12.300, 12.500, o resto é reserva, né? Mas esta frota, para você ter uma ideia, nós temos 8 milhões de veículos registrados na cidade de São Paulo. Esta frota de veículos é responsável por 68% do volume de poluentes de gás de efeito estufa lançados na atmosfera de nossa cidade. Quase 3/4, praticamente. Quase 3/4. Né? Agora, 50% desse volume vem dos ônibus, porque eles circulam 24 horas por dia. Então, qual é a nossa visão estratégica? Primeiro, alterar a matriz energética da frota de ônibus. Com a eletrificação, nós vamos reduzir drasticamente o nosso objetivo é zerar o marcador de emissões dos ônibus de nossa frota até 2050. Já com os táxis não é diferente. São 35 mil táxis hoje, né, registrados na cidade de São Paulo. Eu não estou nem me referindo aos aplicativos. Isso é outro assunto que nós vamos ter que tratar também. Mas se nós começarmos agora a zerar, em que pese os táxis, quase todos eles já serem a gás, né, nós ainda pretendemos trazer os híbridos e os elétricos, né, para poder reduzir ainda mais essas emissões. Mas nós ainda vamos chegar nas motocicletas, né, principalmente os de aplicativos, né, as vans escolares, os 15 mil ônibus e caminhões de frete que circulam na nossa cidade, né, e ainda temos 80 mil VUCs, pelo menos, ainda, que a gente pretende também trabalhar com essa alteração de matriz. Ou seja, é um trabalho estratégico complexo, mas que nós estamos levando adiante. Né? Eu cheguei a participar de algumas reuniões do Conselho de Sustentabilidade Automotiva da Fiesp, isso antes da pandemia. Existia ali um pré-projeto, né, sobre fazer um incentivo para que a população deixasse os veículos antigos, né, com isenção, para poder adquirir veículos novos, né, pelo menos no máximo 10 anos de existência, para trocar essa frota antiga. Né? Eu não sei se o senhor também pensa em alguma coisa nesse sentido. Não, eu acho que o que nós estamos fazendo é a nossa parte, porque você sabe assim, o mercado, ele não é imoral, né, nem moral, ele é amoral, ou seja, ele vai de acordo com as demandas, né, oferta e procura. A economia é moral, né, e a economia ela vigora a partir da norma de autoridade. Né. Então nós precisamos criar uma demanda, né, gerar uma necessidade para movimentar a economia nesse setor. Acredito que a partir do momento em que nós temos metas determinadas internacionalmente, às quais o Brasil se obrigou, né, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e temos a ciência de que grande parte dessas emissões nas áreas urbanas provém, né, da frota veicular, é natural que nós comecemos a estabelecer, como de fato já estamos, né, normas de restrição e de substituição dessa matriz energética, o que vai implicar na renovação da frota, né, e, com certeza, num aquecimento do mercado. Perfeito. Voltando a falar um pouco das prioridades para o ano de 2023, quais são, nesse primeiro semestre, os pontos mais importantes que o senhor está objetivando dentro da secretaria, que o senhor toma como prioridade de fato? Bom, primeiro nós crescemos um pouco mais, empoderamos a nossa secretaria, que já tem se demonstrado ser uma secretaria estratégica dentro da cidade de São Paulo. Então, o prefeito Ricardo Nunes, né, já nos deu uma orientação de refazermos a estrutura da secretaria, talvez ganharmos mais autonomia. Importante, né? Isso é importante. Segundo, exatamente aquilo que você já nos alertou, a questão hídrica, né? Nós pretendemos criar uma autoridade hídrica dentro do município de São Paulo. Né? Temos, portanto, já uma outra forma de governança referente aos recursos hídricos. Já temos um marco legal em vigor desde 2019, que é a política municipal de segurança hídrica. Portanto, o que nos falta apenas agora é estruturar o órgão, e isso nós já estamos tratando de fazer, já encaminhamos ao gabinete do prefeito o que seria o nosso projeto para a estruturação desta autoridade. Importantíssimo. Secretário, nós sabemos também que existe também por parte de vocês um projeto em conjunto, né, da revitalização
do centro antigo da cidade de São Paulo e também, ao mesmo tempo, da arborização na Avenida Paulista. Verdade. Qual o cronograma desses dois projetos? Bom, o da revitalização do centro é um sonho, é uma proposta levada a cabo, capitaneada pelo prefeito Ricardo Nunes, né? Ou seja, ele lançou um projeto chamado Todos pelo Centro, né? Ou seja, envolve sociedade civil e agentes econômicos, né? No sentido de fazer um grande esforço de revitalização. Nós temos uma série de programas, né, e de políticas públicas já implementadas. Retrofit, regime fiscal, as operações de intervenção urbana, né, e também projetos, megaprojetos de melhoria de condições paisagísticas dentro do centro da cidade. Obviamente coligado com a ação social. Nós temos uma população de rua, né? Não é grande em relação a outras grandes cidades do mundo, mas é razoavelmente preocupante. Nós precisamos cuidar dela. Por outro lado, nós temos um outro projeto, que é o projeto de arborização. Por quê? Em que pese nós temos o esforço de revitalização no centro da cidade, enquanto Secretaria de Mudanças Climáticas, compete a nós melhorarmos as condições de arborização, né, da cidade. Deixar que o centro da cidade passe a ser não uma ilha de calor, né, mas uma ilha arborizada razoavelmente, inclusive com árvores floríferas, né, para poder reduzir a temperatura e causar melhor conforto aos transeuntes. Vamos fazer o mesmo na Paulista. E aí é a nossa menina dos olhos, né? Ali nós temos um projeto que é uma iniciativa da sociedade civil. Ele é capitaneado, inclusive, pelo Conselho Feminino da Fiesp e pelo Virada Feminina, né? Que está lá à frente, capitaneando isso, a nossa querida Marta Lívia Suplicy, né? Que é a presidente do Conselho Feminino da Fiesp. E temos também escritórios de arquitetura interessados e o apoio institucional da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Mudanças Climáticas. A nossa ideia é transformar a Avenida Paulista num grande boulevard florido, né? Ainda que circulem os carros, né? Mas que a gente possa ter aqui uma visão, uma vista daquela avenida que hoje é muito inóspita, né? Ter uma visão de uma avenida florida, principalmente nos períodos aí, né? Isso vai ser muito bonito. Com toda certeza. Secretário, a gente está caminhando agora para o final da nossa entrevista aqui, mas um ponto sempre importante que nós sabemos que a chave mestra para qualquer transformação é investir em consciência. Em consciência nós temos educação. O que acontece? Muitas vezes a gente questiona, e eu questiono, o senhor como professor universitário, também presidiu a cadeira de meio ambiente da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, sabe que é preciso educar de maneira correta, né? A educação ambiental tem um rótulo pesado, né? De uma coisa chata, imposta, que as pessoas, quando querem aprender, sobretudo nas escolas, é sempre o mesmo do mesmo. É sempre complicado. Na sua visão, o que o senhor poderia sugerir, independente só do senhor, logicamente, né, como pontos a serem considerados para que tenhamos um estado, um município que realmente saiba aproveitar o que de melhor existe na matéria de educação ambiental? Para transformar, de fato, a nossa consciência coletiva. Já há uma preocupação no nosso plano didático municipal. A ideia é nunca estabelecer um professor que dê uma aula de educação ambiental. Isso não existe. A ideia, como a própria questão ambiental é transdisciplinar, e aí a questão climática ainda é mais ainda, né? A ideia é inserir essas matérias em todas as demais matérias de ensino, né? O indivíduo poder fazer um cálculo matemático desde o primário até no colegial, pensando, por exemplo, em quantos litros ele consome, né? Fazendo o mau uso ou a má utilização da descarga dentro da sua casa, né? Problema relacionado, que é muito sério, dos resíduos que são jogados na rua, em córregos, em galerinhas. Para você ter uma ideia, nós retiramos 155 mil toneladas de detritos de córregos, galerias e bueiros na cidade de São Paulo, jogados pela população. E isso é um dos grandes fatores de inundação, né, em períodos de chuva. Ou seja, melhorar a conscientização da população é fundamental. Temos programas para isso hoje em desenvolvimento na nossa Seclima, e eu cheguei até, estamos buscando alguns aliados. Vou soltar uma informação inédita aí para você. Tive conversando sobre isso
com o nosso queridíssimo Maurício de Souza. Ele está entusiasmado, de repente, quem sabe, né, podemos ter aí algum novo personagem voltado para o clima, né, e que possa servir de referência para as nossas crianças no sistema de ensino. Você sabe que, curiosamente, você tocou no ponto, né, tem dois personagens ali dos quadrinhos dele, né, que um faz vazão a ele mesmo, né, que é o Piteco e o outro Papacapim, né, Isso. que tinha já uma consciência ambiental, uma consciência existencial também super importante, né, que o homem que não reflete, ele vive na escuridão, né, secretário? Exatamente, né. Então, eu acho que nós estamos começando a ter um engajamento de um setor cultural importante, artístico, né, e que é um patrimônio da cidade de São Paulo também, né, e que a gente precisa agregar nesse esforço nosso de melhor conscientização. Você tem toda a razão. Tudo começa e termina na educação. Porque, na verdade, além do ponto econômico que as pessoas têm que avaliarem, né, porque quando você consegue fazer um planejamento de vida, você começa a economizar também no bolso, né? E também você tem uma vida mais útil daquele produto, seja qual for, o utensílio, enfim. Mas tem que ser passado de uma maneira leve também, né? Não, precisa passar de maneira em que as pessoas compreendam que isso pode ser inserido no seu dia a dia, né? Isso vai desde da educação para o manejo dos resíduos que nós produzimos. De certa maneira, a cidade de São Paulo está sendo educada, nós já fazemos a separação do seco do orgânico, né? Nas casas, inclusive, já há hoje um sistema de coleta, né? Estabelecendo dias para o recolhimento do resíduo geral contaminado e dias para o recolhimento do resíduo seco, né? Destinado à reciclagem. Então, isso aos poucos já vai sendo inserido com a população e assim nós vamos nos educando, né? Perfeitamente. Secretário, para a gente finalizar, queria deixar o espaço aberto para as suas considerações de algum projeto, de alguma ação que o senhor queira enfatizar, destacar também. Fica à vontade. Obrigado, Olha. Primeiro, queria agradecer muito a você pela oportunidade, né? E dizer que é a comunicação o grande fator de conscientização. Se nós não tivermos sempre esse tipo de relacionamento, né, com os meios de comunicação, com os órgãos de mídia, nós não conseguimos sair do lugar, né? Então, primeiro, celebrar, né, esse momento. Segundo, deixar uma mensagem para os nossos queridos munícipes, né? Precisamos nos conscientizar de que as alterações climáticas estão aí, elas devem se acelerar, já estão acelerando, estamos sentindo isso na pele, precisamos ter noção de que tudo que estamos fazendo hoje na área pública e no setor privado, né, se deve à nossa necessidade básica de sobrevivência ante essas alterações. Secretário, agradeço nos receber aqui, muito obrigado e parabéns pelo trabalho e esperamos que em 2023 possamos aí divulgar, noticiar inúmeras ações positivas. Obrigado. Obrigado, Rogério. O Eco Bagagens fica por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá.